ser um artista bom de verdade? Essa é uma pergunta que necessita de uma reflexão mais profunda, então eu não vou ter uma resposta tão pragmática para isso. Mas eu vou expor aqui um caminho, talvez, para compreender um pouco melhor essa questão. Para você determinar questões sobre qualidade, ainda mais quando se fala em arte, que é uma coisa tão subjetiva, a gente pode começar pensando no sentido de senso comum. Senso comum é uma compreensão compartilhada por indivíduos dentro de uma mesma sociedade, geralmente estipulados por valores culturais e compreensões universais sobre uma determinada prática social. Mais precisamente, é o tipo de coisa que você consegue determinar como está bom ou ruim sem você conhecer mais a fundo certos processos de produção cultural, coisas do tipo. E uma percepção do dia a dia superficial já determina esse tipo de coisa. Você não precisa ser um expert no assunto para julgar se a coisa é boa ou ruim. Por exemplo, um cara de terno e gravata. O senso comum vai pressupor que usar esse tipo de traje é uma pessoa estar bem vestida. E uma pessoa com uma roupa rasgada, velha e meio encadida, que essa pessoa está mal vestida. E o cara não precisa ser nenhum especialista em estética e moda para conseguir perceber isso. Então, nesse sentido, você consegue determinar alguns valores e conceitos qualitativos até um certo limite para definir se uma coisa está boa ou ruim. O aperfeiçoamento e conhecimento que está dentro deste limite é aquilo que a gente chama de conhecimento básico ou fundamental. E não é por acaso que os primeiros anos na escola são chamados de ensino fundamental. Saber ler e escrever, por exemplo, é uma coisa que pelo senso comum é básico, é obrigatório todo mundo saber. E quem não souber disso está naturalmente abaixo dessa percepção cultural do nosso senso comum. Para desenhos e arte, essa percepção do senso comum a gente pode entender como aquelas teorias mais básicas de desenho. Formas, luz e sombra, algumas composições mais simples, coisas que você tem geralmente nos primeiros módulos de desenho e arte. Até esse ponto você consegue classificar que uma coisa está melhor do que a outra. Em alguns casos é possível até você dar nota nesse tipo de coisa. Eu não sou muito a favor de você dar nota em coisas de artes. Mas, enfim, tem gente que dá. Quando esse limite do conhecimento de práticas de arte passa desse senso comum, ou seja, desse conhecimento básico, e começa a entrar numa esfera além disso, aí essa pergunta sobre ser bom de verdade, o que é melhor ou pior, necessita de um complemento, que é ser bom ou melhor em qual sentido? É aí que a discussão vai longe, porque você pode ter diversos sentidos para esse tipo de coisa, para definir o que é ser bom, levando em conta que percepção artística é uma coisa subjetiva quando você chega a esse patamar. Existem muitas discussões sérias, livros publicados, artigos acadêmicos, debates assim meio cabeças demais que discutem esse tipo de questão sobre o que é ser bom, melhor ou pior. E me parece que um ponto de concordância dessas discussões mais cabeça que se chegaram é que a gente pode tomar como patamar e agregação de valor essa percepção de bom ou ruim pela intencionalidade de quem produziu a obra. Isso me parece um ponto de vista razoável para você classificar, mas claro que há controvérsias. Ainda existem aqueles que fazem arte por pura experimentação, sem buscar alguma coisa muito concreta. E aí recomeçam todas as discussões, brigas e discordâncias novamente. Por isso que muita gente não gosta do Salvador Dalí, que fazia pinturas bem malucas e dizia que não tinha intencionalidades tão grandes e profundas como as pessoas costumavam assimilar com o que aquilo parecia. Por exemplo, o relógio derretido. Muita gente fica pensando o que ele quis dizer com aquilo. Ele simplesmente dizia que era um relógio derretido porque deu vontade de fazer um relógio derretido. Uma coisa que eu gosto de frisar nesse tipo de coisa é não confunda as coisas e atribua a questão de qualidade com vendeu mais ou vendeu menos, ou é mais popular ou menos popular, porque esses são aspectos que não determinam objetivamente esse conceito de qualidade produtiva, e sim um sucesso mercadológico estabelecido por esse tipo de prática social. Vocês devem saber, assim como os jogos, também tem obras que são espetaculares e não tem um reconhecimento porque não tem um bom marketing, não tem um apelo comercial maior. E tem obras que são um lixo e vende pra caramba porque as pessoas veiculam isso de alguma maneira que acaba funcionando melhor como produto. Novamente caímos na intencionalidade da coisa. E sobre ser desenhista tem uma questão muito intrigante aí. Quando você escolhe trabalhar com desenho e você vira um desenhista profissional,
Isso sugere que o fato de ser um profissional, a sua qualidade de trabalho tem que ser sempre ultra incrível e espetacular. E que talvez a exigência em cima de você vai ser muito grande por conta disso. Eu tenho alguns ressalvos contra-argumentos com relação a isso. Porque uma vez que você passa dessa percepção de senso comum e começa a absorver mais conhecimento, progredir e evoluir no seu trabalho e começa a trabalhar com isso, você começa a perceber que para fazer certos trabalhos não vai ser exigido tudo o que você é capaz de fazer ou o melhor do que você é capaz de fazer. Primeiro vídeo do Profissão Desenhista. Eu disse que quando você trabalha com isso, você nunca é pago para gostar e nem achar, e só para fazer. Então muitas vezes o trabalho que você faz não é o seu melhor, e nem é aquilo que você faria naturalmente, mas é aquilo que a pessoa que te contratou quer. Com o tempo você vai começar a perceber que existe um certo padrão de trabalhos mais focados para as coisas mais comerciais. E isso vai começar a te cansar um pouco, e por isso que muita gente que depois de consumir ou fazer muitas coisas que são sucessos comerciais, começa a ir atrás de coisas mais alternativas, mais cabeça, mais diferentes. É meio complexo, mas são passos que parecem que se repetem em diversas áreas artísticas e criativas. Então, basicamente, vai chegar um momento em que você vai perceber que você querer ser bom de verdade no seu entendimento e se superar a cada dia e fazer um trabalho cada vez melhor, vai ser mais por uma ambição e intenção sua do que por uma exigência das pessoas ou até mesmo do mercado. Eu sempre quero me superar. Por exemplo, eu fiz a HQ, a Vírus, foi a última que eu lancei. Eu estou desenvolvendo um novo projeto para esse ano. Eu quero fazer melhor do que eu fiz antes. Os vídeos também. Eu quero fazer melhores vídeos, melhores do que os que eu fiz no ano passado. Mas é porque eu quero me superar. E o curioso é que nem sempre o que você vê como uma superação em algo melhor vai ser compreendido pelas outras pessoas da mesma maneira. Por exemplo, eu já vi muito inscrito me dizendo que achou o Estímulo para Desenhar parte 1 o melhor vídeo do canal até agora. Eu, em particular, não acho aquele o melhor vídeo do canal. Não que eu ache ele ruim, mas o melhor também não. Mas qual é a questão aí? Para essas pessoas que assistiram, esse foi o melhor vídeo, foi o que melhor acrescentou e contribuiu para ela. Isso envolve uma série de fatores, como o que ela procurava, o que ela esperava, o que ela precisava ouvir. E aí cai no âmbito muito mais subjetivo e volta para aquela pergunta no começo. Ser bom ou melhor, em qual sentido? Então, no fim, você se superar e fazer cada vez melhor tem muito mais a ver com um capricho e uma vontade sua mesmo do que por uma exigência do mercado. Claro que importa o que as pessoas vão achar, afinal é para elas que você faz, mas acima de tudo isso vem de você. Alguns sempre vão achar que o que você fez antes é melhor do que o que você está fazendo agora. Outros não, vão acompanhar o seu gosto, falar que não, agora está muito melhor do que antes. Quando você chegar a esse ponto, provavelmente é porque você não está mais nesse âmbito de senso comum e você já está indo para um caminho onde a compreensão sobre o trabalho que você desenvolve já parte para uma esfera um pouco mais subjetiva. E aí, no fim, você definir o que é ser melhor e bom de verdade vai caber a você, como você compreende e entende o seu trabalho. Geralmente motivado por onde que você quer chegar. Bem, como eu falei, eu não ia falar nada muito pragmático nesse vídeo, é mais uma abertura para uma reflexão mesmo. E quanto a vocês, o que vocês pensam sobre esse tipo de coisa? O que para você é ser um desenhista ou artista bom de verdade? Está mais ligado a um sucesso comercial, ao como as pessoas percebem a obra dele, com a intencionalidade do artista e se ele tem sucesso em atingir isso ou não? Ou mais por uma questão de superação pessoal? Que fatores são mais relevantes nesse tipo de percepção? Coloque aí nos comentários que eu quero ver que tipo de discussão e pontos as pessoas vão colocar. Certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.